Desde que era jovem, fui preparado para assumir a empresa editorial do meu pai, o que significava não apenas focar nos estudos, mas também ler uma variedade de livros para adquirir conhecimento. Graças a isso, consegui entrar em uma das escolas mais prestigiadas do estado, onde conheci o Brandon. Como nossas presenças eram próximas e nossos assentos eram lado a lado, não demorou muito para nos tornarmos amigos. Almoçávamos juntos todos os dias, compartilhávamos hobbies e estudávamos juntos. Nunca duvidei de que seríamos sempre amigos, mas nossa amizade chegou a um fim abrupto. Em um dia de verão comum, enquanto estávamos na minha casa, Brandon confessou gostar da Emily, uma garota da nossa classe. Fiquei bastante chocado, pois ele nunca tinha mostrado sinais de gostar dela antes. Eu não fazia ideia. Foi tudo o que consegui dizer. O choque foi parcialmente pela súbita revelação, mas havia outra razão. A verdade é que eu também gostava da Emily. Você pode me apoiar? Perguntou Brandon, com suas mãos tremendo. Embora eu quisesse apoiar meu melhor amigo, não pude. Desculpe, mas não posso fazer isso, foi minha resposta. Ao ouvir minha resposta, Brandon parecia totalmente devastado. Provavelmente, não entendia por que eu havia recusado, mas eu não conseguia concordar. Desculpe, eu também gosto da Emily, consegui dizer, mal. Mas Brandon ficou sem palavras. Ele não deve ter esperado por isso. Então é isso, não podemos mais ser amigos, foram suas palavras chocantes. Não precisa dizer algo assim, tentei conversar, mas Brandon não quis mais ouvir. Nunca gostei muito de ser seu amigo. Só aguentei porque nossos lugares eram próximos. Você realmente achou que eu gostaria de ser amigo de um perdedor como você? Com essas palavras duras, ele se afastou. Eu nunca imaginei que nossa amizade terminaria tão facilmente. Pensei que ele fosse meu melhor amigo, mas talvez fosse apenas eu que pensava isso. O choque foi tão grande que me afundei nos estudos para me distrair da dor. Passei meus dias focado implacavelmente nos livros didáticos. Desde então, Brandon parece nutrir uma rancor unilateral contra mim. Tentei falar com ele várias vezes, mas ele me ignorou, me deixando sem pistas de como resolver as coisas. Talvez devesse ter dito eu vou te apoiar naquela época. Muitas vezes me arrependi de não esconder meus sentimentos e apoiá-lo. Poderíamos ainda ser amigos se eu tivesse feito isso. Mas aos poucos, comecei a ficar irritado. Foi errado da minha parte não oferecer apoio, mas e se eu tivesse confessado meus sentimentos pela Emily primeiro? Ele teria dito a mesma coisa? Por que tenho que ser odiado tanto assim? Quanto mais eu pensava nisso, mais frustrado ficava, alimentando ainda mais meus estudos. Graças a isso, tirei boas notas nas provas. No entanto, Brandon começou a estudar mais, como se estivesse competindo comigo, e acabamos escolhendo as mesmas disciplinas eletivas. Não poderia ter sido apenas uma coincidência. Parecia que ele estava zombando de mim. Nosso professor, o Sr. Thompson, pareceu perceber a mudança em nós. Parecia entender que Brandon nutria sentimentos não amigáveis em relação a mim e ocasionalmente oferecia palavras de incentivo. Brandon está apenas com ciúmes de você, Ethan, então não se preocupe com isso. Com o incentivo do Sr. Thompson, consegui parar de me preocupar com Brandon e focar mais nos estudos. Consegui entrar com sucesso em uma universidade nacional local. Pode não ser muito bem classificada nacionalmente, mas a escolhi porque queria ficar na minha cidade natal. Quanto ao Brandon, decidiu frequentar uma universidade particular de prestígio em Nova York. Fiquei surpreso, esperando que ele me seguisse para a mesma universidade, mas ele parecia satisfeito com a escolha dele, e eu me senti um pouco aliviado por isso. Infelizmente, nenhum de nós acabou com a Emily. Minha vida universitária foi sem problemas e agradável. Eu pensei que poderia esquecer as memórias desagradáveis do ensino médio, mas houve um reencontro inesperado. Depois da formatura, minhas esperanças foram frustradas. Juntei-me à empresa editorial do meu pai, que se dedica principalmente à publicação de revistas focadas em informações locais. Eu tinha trabalhado duro para assumir a empresa do meu pai.
Na cerimônia de entrada, fiquei chocado ao ver um rosto familiar entre os novos funcionários. Surpreendentemente, Brandon estava lá. No início, pensei que fosse alguém parecido com ele, mas era definitivamente ele. Meu pai ficou feliz por ter uma pessoa altamente educada e capaz se juntando à empresa, mas eu tinha sentimentos mistos, lembrando dos nossos dias de escola. Por que ele se juntaria à empresa do meu pai sabendo que era minha? Havia tantas outras editoras. Não pude deixar de me perguntar por que Brandon, com seu impressionante histórico educacional, escolheria trabalhar em uma empresa tão pequena. Não pude evitar a sensação de que havia algum motivo oculto. Isso me deu um pressentimento ruim. Ainda éramos colegas, e eu tentei interagir normalmente com ele, mas a atitude de Brandon era muito fria, e ele claramente me evitava. Nossos colegas começaram a se perguntar: vocês dois eram colegas, por que não conversam muito? Isso era o que eu também queria saber. Não tinha absolutamente nenhuma ideia do porquê ele agiria assim. A única razão que eu conseguia pensar era nossa briga na escola. Parecia mesquinha manter uma mágoa tão antiga. Ele ainda estava tão ressentido? Ignorar alguém assim não é aceitável em um ambiente profissional, e éramos colegas cujo trabalho poderia ser afetado. Decidi continuar tratando-o normalmente, esperançoso de que sua atitude mudasse, mas mesmo depois de 3 anos, nada aconteceu. Meu pai, o presidente da empresa, faleceu subitamente, e eu assumi a empresa. Ao mesmo tempo, Brandon pediu demissão. Não quero trabalhar sob um chefe pouco educado, foi sua despedida. Parecia que suas verdadeiras cores finalmente apareceram. Eu tinha sido menosprezado o tempo todo. Lembro-me de ele me chamar de idiota no dia em que nossa relação azedou. Pensando de volta, ele era cruel com os colegas com notas mais baixas, uma pessoa insensível que julgava os outros por suas credenciais acadêmicas. Por que eu não percebi antes? Arrependi-me até de ter sido amigo dele. Logo depois de sair, Brandon fundou sua própria editora. Seu prédio parecia estranhamente semelhante ao nosso, e as revistas que publicavam eram bastante parecidas. Parecia uma provocação deliberada. Chocantemente, ouvi dizer que ele estava namorando Emily, a garota que causou nossa desavença. Perguntei a Emily se ela estava ciente do tipo de pessoa que ele era. Devido à empresa de Brandon, nossas vendas despencaram, e metade de nossas lojas mudou para a empresa dele. Por que essa mudança repentina? Pedi explicações às livrarias, mas todas responderam com não podemos responder. Até nossos parceiros de longa data se tornaram frios. Dada a hora, é difícil pensar que a empresa de Brandon não está envolvida de alguma forma. Qual poderia ser a razão? O que Brandon fez? Estava angustiado à medida que a situação piorava. Então, ouvi algo de um funcionário. Parece que Brandon estava espalhando coisas ruins sobre mim. Disse que eu era incompetente, apenas dirigindo a empresa por causa do meu pai, e que os negócios logo falhariam, sendo melhor cortar laços conosco. Posso não ser tão habilidoso no trabalho quanto meu pai, mas estou fazendo o meu melhor, estudando e me esforçando à minha maneira. No entanto, nesse ritmo, parecia improvável que nossos antigos parceiros voltassem. Sentia-me impotente e incapaz de refutar essas alegações. Os funcionários estão ao seu lado, presidente. Vamos seguir a sua liderança, diziam, mas era difícil para mim me recuperar disso. Enquanto eu lutava nesses dias, um convite para uma reunião de ex-alunos chegou. Eu não queria ver Brandon. Hesitei, mas queria ver todos depois de tanto tempo, então tirei algum tempo do trabalho para participar. Ethan, faz tempo que não nos vemos, virei-me e encontrei Emily. Seu sorriso não havia mudado desde os dias em que eu tinha sentimentos por ela no ensino médio. Faz um tempo. Você tem passado bem? Emily ainda estava linda, e todos os meus sentimentos ressurgiram. Mas ela deveria estar namorando Brandon. Perguntei-me se eles ainda estavam juntos. Não querendo causar problemas, mantive a conversa breve e me afastei. Brandon não veio à reunião, mas parece que nossos colegas não tinham uma boa impressão dele. Todos falavam sobre como ele falava mal deles e agia arrogantemente.
Então, alguém trouxe à tona o relacionamento de Emily com Brandon. Vocês estavam namorando, não é? Desculpe, parece fofoca. Não, tudo bem. Foi apenas por cerca de um mês. Eu pensei que ele era legal no começo, mas ele se mostrou arrogante, então terminei rapidamente. Ouvir isso foi um alívio. Eu não precisava ser excessivamente cauteloso. Agora estou solteira, não tenho um namorado há um tempo, disse Emily. Suas palavras despertaram um pouco de esperança em mim. Desde que nos encontramos novamente depois de tanto tempo, decidi conversar com Emily. Nos demos muito bem mais do que eu esperava, e até trocamos informações de contato. Então, quando Emily se afastou, outra garota cochichou para mim. Emily tinha uma queda por você no ensino médio. Eu não podia acreditar que Emily tinha sentimentos por mim. Talvez valha a pena dar uma chance a essa antiga chama. Depois disso, Emily e eu começamos a nos comunicar regularmente, até nos ligávamos sobre coisas triviais. Falar com ela me fazia esquecer o estresse do trabalho, e ela também amava livros, então tínhamos muitas discussões sobre leitura. Tem esse café de livros que eu quero conhecer. Quer ir comigo? Ela perguntou. O café que ela me convidou era um que eu nunca tinha visitado antes. Parece que você pode comprar livros que gosta dentro da loja. Sendo do ramo editorial, achei que seria interessante e educativo. Ótimo, vamos no meu próximo dia de folga. Legal, estou ansiosa, disse ela. Talvez eu esteja ficando animado demais, mas não consigo deixar de me sentir empolgado. E então, o dia de folga chegou, e fomos ao café que tínhamos planejado visitar. Havia tantos livros aqui, o lugar era uma mistura interessante de livraria e café. Todos os livros em exposição eram clássicos, e era agradável apenas olhar para eles. Havia até um canto dedicado à empresa editorial de Brandon. Um funcionário explicou que essa loja pertencia a Brandon. Ouvir isso me deixou enjoado. Emily parecia não estar ciente também. Desculpe, eu não sabia. Deveríamos sair? Estou bem em ir a outro lugar, disse Emily consideradamente. E enquanto eu pensava no que fazer, uma voz familiar veio de trás. O que vocês estão fazendo desse jeito sujo? Era ele, Brandon. Ele estava repreendendo um funcionário na entrada e depois entrou. Olha só, se não é o mal-educado e Emily. Não precisa falar com os clientes assim, retruquei irritado. Brandon apenas sorriu ironicamente e sinalizou para um funcionário. Temos um produto especial para nosso convidado pouco educado. Quando Brandon deu as instruções, um funcionário colocou um livro na mesa. A capa era completamente preta, uma edição de bolso amassada e rasgada. O que é isso? Emily e eu trocamos olhares. Um livro de segunda mão deve ser suficiente para um cliente pouco educado, disse Brandon zombando. Incapaz de suportar, peguei Emily e saí da loja. Eu não podia acreditar que algo assim tinha acontecido. Desculpe Emily, por te convidar para um lugar assim. Não é sua culpa Ethan, ela disse, com lágrimas nos olhos. Decidimos nos afastar da loja e passear pela cidade. À medida que passávamos por um hotel de luxo, uma voz familiar nos chamou. Não é o Ethan e a Emily? Era nosso antigo professor, o Sr. Thompson, saindo do hotel acompanhado por uma mulher. Obrigado pelo outro dia na reunião, Sr. Thompson, disse. Obrigado, foi divertido. Minha esposa e eu estávamos hospedados no hotel para a celebração do nosso casamento. Que coincidência encontrá-los aqui. Oh, Emily, parece que você está chorando. O que aconteceu? Explicamos ao Sr. Thompson sobre nosso encontro com Brandon, e ele ficou bastante chocado. Na verdade, emprestei dinheiro para Brandon quando ele estava começando a empresa. Ele tinha dívidas da universidade e não conseguia um empréstimo bancário, então veio até mim. Sr. Thompson parecia preocupado, ele não mudou desde o ensino médio, olhando para baixo para os outros. Eu pensei que emprestar dinheiro a ele o ajudaria a mudar, mas parece que eu estava enganado. Ele não pagou nem um centavo. Ele é um sujeito problemático. Vamos ao lugar dele agora.
Vamos todos para o lugar do Brandon, declarou Mr. Thompson abruptamente. Na recepção, descobrimos que ele ainda não tinha chegado. Chame imediatamente o presidente, mas sem marcar uma consulta, disse Sr. Thompson à recepcionista. A discussão continuou. Não preciso de um horário marcado para alguém que não vai pagar um empréstimo. Assustada pelo grito, a recepcionista fez uma ligação apressada, e logo Brandon voltou correndo para o escritório. 3 homens o acompanhavam, mas não pareciam ser seus funcionários. Sr. Thompson, o que o traz aqui tão de repente? O que quer dizer com atrasado no pagamento? Vim perguntar quando você pretende pagar, disse. Ao ouvir isso, Brandon empalideceu. Por favor, pare. Não na frente dos meus associados de negócios. Os 3 homens pareciam chocados, deviam ser seus parceiros comerciais. Você deveria ter pago mensalmente, mas não devolveu um centavo. Nem mesmo pagou seus empréstimos estudantis, certo? A escola secundária recebeu cartas sobre isso. Vou pagar, eu prometo, disse Brandon em pânico. Em seu desespero, Emily desferiu o golpe final. Brandon, na livraria, você foi terrível conosco, seus clientes. Ofereceu um livro usado e rasgado, dizendo que era o suficiente para uma pessoa pouco educada. Você é o pior. Eu sei a verdadeira razão para seu assédio. Foi porque eu te rejeitei no ensino médio. Você sabia que eu gostava do item e ficou com ciúmes. Não quero mais nada com um homem assim. Ainda recebo e-mails seus todos os dias, mas não me incomode mais. É uma chatice. Os 3 homens discutiram entre si. Se o que ouvimos for verdade, é difícil fazer negócios com você, declarou um deles. Espere, por favor. E quanto à expansão nacional? Gostaríamos de reconsiderar. Você nem consegue pagar seus empréstimos estudantis, como pode planejar uma expansão nacional? Isso não é viável. Por favor, administre uma empresa que se adeque às suas capacidades. Com essas palavras finais, os 3 homens saíram. Deixamos Brandon lá, atônito, e seguimos nosso caminho. Depois disso, a empresa de Brandon faliu rapidamente. Rumores diziam que ele estava sobrecarregado com dívidas. Ele continuou implorando ao Sr. Thompson, mas foi firmemente instruído a pagar o que já devia primeiro. Depois disso, ele ficou muito mais silencioso. Quanto a mim, comecei a namorar Emily pouco depois, e alguns anos depois nos casamos. Colegas e o Sr. e Sra. Thompson compareceram ao nosso casamento, e todos nos parabenizaram. Os negócios estão indo bem, e os parceiros que saíram por causa de Brandon voltaram todos. Estamos planejando expandir nossas operações além do estado. Quero continuar publicando livros agradáveis para todos, sem decepcionar meu pai lá em cima. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da mulher que recebeu uma misteriosa carta de sua falecida sogra, e viu sua vida ter uma reviravolta, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.